A categoria que mais cresce no mundo é a gravel. A gravel tem muitos adeptos, vende cerca de 40% do total das bicicletas e é atualmente a porta de entrada de muitas tecnologias. No mundo, né? Porque aqui no Brasil não. Infelizmente o Brasil não vem acompanhando essa mesma tendência e talvez o brasileiro ainda não conseguiu entender o que é a gravel. Se você quer entender o porquê que eu falei disso nesse vídeo, fica comigo até o final e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Bom, o termo gravel, o universo da gravel, as bikes de gravel não é nada novo, né? A gente está aí há algum tempo já vendo esse tipo de bicicleta, essa modalidade sendo comercializada no Brasil, sendo utilizada. É um termo então recorrente lá de 2012, né? Então estamos falando de mais de 10 anos já. Muito já aconteceu nesse meio e atualmente a gente começa a entender que a gravel no Brasil talvez ainda não faça tanto sentido e talvez ainda não esteja sendo tão explorada. E o porquê de tudo isso a gente vai conseguir entender analisando alguns pontos. A gravel nada mais é do que uma bicicleta que fica entre uma mountain bike, que vai ter aquele peso e vai ser uma bike voltada para trilhas mais técnicas e mais puxadas, mais difíceis, e uma bike de estrada, uma road bike, né, que então vai ser uma bike mais rápida, mais veloz para longas distâncias. Então a ideia da gravel é exatamente isso, né, ser uma bike versátil, que vai andar em qualquer tipo de terreno, né, seja ele de asfalto, seja ele de terra, andar bem, né, necessariamente, então é uma bike que vai ter uma dinâmica de resposta mais rápida, mais ágil e também vai te oferecer conforto para longas distâncias. Então, basicamente, ela é o melhor dos dois mundos, né? Não é tão pesada, não é tão com tanta tecnologia de suspensão, não é uma bike tão complexa como é a mountain bike para ser usada no estradão. E também não é uma bike de estrada que é veloz, mas não vai tão confortável, acaba não tendo tantos recursos quanto uma mountain bike para usar, por exemplo, numa estrada de terra. Por isso, a gravel fica exatamente nessa linha que separa os dois modelos, né? Então, a gente tem do extremo da bicicleta de montanha para o extremo da bicicleta de estrada e aí, claro, né, no meio desse caminho a gente tem essa modalidade. Se ela é tão versátil assim, se ela é tão prática assim, por que ela não deu certo no Brasil e por que ela ainda não decolou? No Brasil a gente tem muito terreno, no meu ponto de vista, que é muito suscetível ao uso da gravel. Eu vou usar como exemplo a minha realidade, mas vocês vão concordar comigo, eu acho que é muito fácil de concordar, que a nossa malha viária no Brasil ela é muito precária, ela é muito deficiente. Diferente de outros países onde você consegue, por exemplo, pegar muita estrada de asfalto, muitas vias são asfaltadas, no Brasil a gente tem bastante vias que são asfaltadas. O asfalto não é de tanta qualidade assim, né? Mas vamos considerar que temos bastante asfalto. Mas muitas vias que são vicinais não são asfaltadas e realmente são muito difíceis de serem percorridas. Por exemplo, tá? Eu tenho alguns caminhos que eu saio da minha casa com a mesma bicicleta que eu não posso pegar, pois afinal de contas são estradas vicinais, são estradas de uso comum, mas ainda são de chão, né? Em alguns pequenos trechos. Então, para mim poder fazer meu treino com a bike de estrada, eu preciso necessariamente fazer alguns desvios para poder chegar no meu lugar de treino, né? Que é realmente uma estrada mesmo, que é onde eu percorro. E isso acontece com muita gente, né? A gente tem muitas estradas bonitas, a gente tem muitos lugares que são poucos explorados, que são de chão, que são estradas mais de interior. Então, isso é uma realidade do Brasil, uma realidade do brasileiro. Eu conheço, particularmente, muito lugar bonito que é excelente para andar, mas de mountain bike, porque de bike de estrada você não consegue acessar, de bike de estrada você não consegue ir. Então falta para nós terreno para andar? Não. Esse não é o problema, né, galera? Terreno para andar de gravel tem, e tem bastante. A gente tem muitos lugares que podem ser explorados. O que nos falta atualmente é modelos de bicicleta, exatamente. As empresas nacionais não têm modelos de bikes gravel. Eu sei que muita gente vai dizer, mas existem as importadas, né, Topstone da Cannondale, a Diverge da Specialized, a Canon. Perfeito, galera. Mas isso abrange uma faixa de valor, uma faixa de preço muito mais alta. Então são bikes que realmente o valor vai ser mais alto mesmo. Então quando a gente fala de bike nacional, a gente fala de bike popular, né? Não totalmente popular, mas bikes mais baratas. E a grande maioria das bikes nacionais não tem modelos de gravel. Um exemplo, a própria Odd, né? Quem acompanha o canal sabe que eu gravelizei um projeto, eu peguei uma Veloci e transformei ela numa Odd Veloci Graveloci, né, que a gente batizou ela nessa temática. Porém, ali foi uma necessidade de investimento, a gente teve que ir atrás de peças, a gente fez até inclusive parceria com outras empresas para poder realmente desenvolver esse projeto. Então hoje, uma das maiores empresas nacionais, que é a Odd, não tem exatamente um projeto de gravel. E eu vou tocar no ponto de outras empresas, como a Caloi, que também não tem uma bike para gravel. Nós temos a Audax, que não tem também uma bike para gravel.
Nós temos a TSW que também não tem uma bike para gravel. Nós temos talvez a Sense, que vai ter ali a Versa Comp, que é um modelo bem de entrada, que tinha a Versa Evo e tirou ela de linha, né? Não tem mais. Aí, claro, tem a Swift, que daí sim tem uma bike de gravel, que é a Enduravox, e temos a Soul, que eu acho que é uma das que mais investe também no meio da gravel, né? Então, que realmente fomenta o mercado. Então, basicamente, que eu consigo ver, claro, eu tenho a Show Bikes, tem outras marcas que conseguem montar alguns modelos, a Absolute tem o Quad Road, existem algumas opções, mas não existe aquela fomentação, aquela variação de modelos, que faz com que eu tenha da bike mais barata, da bike mais em conta, mais de entrada, até mesmo a bike mais complexa, a bike que é mais completa em relação a câmbio, quadro, tecnologias e tudo mais. Então, existe uma lacuna, prestem bem atenção, existe um espaço no mercado que não é atendido pelas empresas, e esse é o ponto crucial. A ingestão de capital, ela se dá através principalmente do consumo. Se, né, uma empresa como uma empresa nacional a nível Caloi, a nível Odd, enxerga esse filão como um filão importante de ser atendido, ela vai com certeza concentrar esforços para fazer vendas para esse público, assim como é o mountain bike, né? Inclusive, alguns países usam o termo BTT, né? Se vocês analisarem Portugal, por exemplo, eles usam o termo bike para todo o terreno, que é basicamente a nossa mountain bike. A mountain bike do brasileiro ela é usada em todos os terrenos. Então, o investimento maior por parte das empresas ainda é nas mountain bikes. A exemplo, Caloi Explorer, Odd 7.0 e linhas que são semelhantes. Estou falando aqui em relação a modelos, tá, galera? Não estou falando das marcas. Então, falta sim esse investimento, que existe um público que está muito atento e está muito apto a consumir. Eu considero que é um público muito maduro, muito condizente com a proposta do que a Gravel tem a oferecer. E aí a gente vai entrar em alguns pontos que também são um pouco do problema. Como é no meio do automobilismo, primeiro vem os carros e depois vêm as estradas. Então não tem por que a gente construir estrada se não tem carro, né? Então, basicamente essa é a analogia. Eu não tenho por que ter provas, ter eventos, ter encontros de gravel se eu não tenho a fomentação da gravel do outro lado. Então, essa balança, ela precisa estar equilibrada. Eu preciso ter muita gente pedalando com a tecnologia, que é a gravel, e muita gente fomentando esse trabalho também. E a partir daí, eu começo a enxergar aquela nossa saída, que é uma forma de escoamento do produto, que são, por exemplo, os eventos. Quem é do Sul conhece, né, o Juliano da Seeker, que utiliza, é embaixador da Soul, que é um dos talvez mais envolvidos no meio do gravel no Brasil, né, o Gravelândia, que ele se utiliza bastante, o Bike Guru, que é um outro canal que utiliza bastante a tecnologia, e existem outros canais, como o Rafa, do canal de bike, a Jéssica, se não me engano, da Specialized. Então existem algumas pessoas que estão sim fomentando esse meio, que estão fazendo um pouco da diferença. Essas pessoas, elas são a vanguarda do que é aquilo que as indústrias deveriam estar fazendo, que é realmente inserir mais tecnologia, entrar nessa briga cada vez mais para atrair cada vez mais esse público. A entrada do meio da gravel, ela nos proporciona aquilo que o mercado precisa, pois afinal de contas o mercado ele é feito de novidades e a gente precisa ter essas novidades. De um lado, a gente começa a ver o mundo da mountain bike de pedal assistido, as e-bikes, né, ganhando muita força, e isso é uma tendência, eu venho falando isso há bastante tempo. Do outro lado, o meio da gravel pode ser uma resposta a isso, exatamente porque ela é uma bike muito versátil. Recentemente ocorreu o Unbound Gravel Race nos Estados Unidos, que é uma prova já muito famosa por lá e aonde a gente pôde ver novas tecnologias sendo testadas. Galera, prestem bem atenção. Uma prova que reuniu muitos atletas e teve, inclusive, o lançamento ou um protótipo da SRAM com 13 velocidades. Exatamente, um grupo de 13 velocidades sendo lançado numa prova e por uma empresa a nível mundial, que claro, né, é sediada nos Estados Unidos, a SRAM é de lá. Então, olhem a importância disso a nível indústria. Por isso é muito importante que o Brasil, por mais atrasado que muitas vezes esteja, acompanhe as tendências, pois afinal de contas o que acontece na América do Sul é um reflexo do que vem acontecendo na Europa e América do Norte. E claro, vamos lá, o Brasil como um todo e toda a América Latina é muito importante para o meio do consumo. Então, se uma empresa lança um produto, ele com certeza vai visar o público sul-americano. Por quê? Porque a gente, além de ter um país rico, né, em matéria de matérias-primas e bastante diversidade dentro do nosso país,
nós temos muitas pessoas, são mais de 170 milhões de habitantes que são um público consumidor. Existem, claro, muitas desigualdades no país, a gente está ciente disso, mas muita gente com poder aquisitivo que realmente pode investir, pode gastar em equipamentos. Então, sempre que uma tendência é lançada, ela visa sim o mercado, como é o mercado sul-americano. Junto com tudo isso, o mundo da Gravel, como eu citei no início do vídeo, vai ser a porta de entrada para novas tecnologias, que é o que tem acontecido. Muitas empresas estão desenvolvendo seus produtos como suspensões para gravel, sistema de amortecimento que não é necessariamente uma suspensão, sistemas de links, a largura dos pneus está cada vez maior, a gente tem relações que são dedicadas para gravel, coisa que não existia no passado. Tudo isso mostra que o mercado está ainda com muita força, muito fôlego e claro que tem muito espaço para crescimento. Talvez o Brasil ainda não esteja exatamente no momento mais maduro para a utilização da bike de gravel, ou talvez isso seja realmente a porta de entrada e a gente comece a ver cada vez mais essa gravelização. Exatamente. Talvez agora eu esteja falando de um conceito que no futuro vai trazer um pouco mais de profundidade nesse assunto e esse vídeo se torne algo saudosista, né? Mas, nesse momento, o brasileiro não está pronto para a bike de gravel e ainda a gente não vive essa tendência. Se vocês concordam com o que eu trouxe aqui, se vocês acham legal esse assunto que a gente falou, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários, né? Faz toda a diferença para nós saber realmente se vocês estão gostando do nosso conteúdo, estão achando ele interessante. Se você gostou, já deixa like aqui no vídeo, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, claro, e não perca nenhum dos nossos conteúdos. O vídeo de hoje era isso, galera. A gente agradece a todos vocês. Valeu e até uma próxima.